indefesa. E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que poderia o homem pelo resgate, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Existe o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, aí vem as cartas aos Romanos, tudo que está aqui. Todas as 13 cartas do apóstolo Paulo. João escreveu o Evangelho, depois escreveu o Apocalipse, 1 João, 2 João, 3 João, também foi João, e tudo inspiração do Espírito Santo. Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, e aí por diante. E eles revelam para nós as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus. Eles revelam para nós o que Jesus falou, o que Jesus cobrou. Depois Jesus fala que é o Espírito Santo que ia descer, falou antes que ia descer, ia revelar toda a verdade. Eles revelam que Jesus chegou para eles e falou assim: eu tenho mais coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Foi Jesus que falou para eles, e depois eles revelam isso. E Jesus, ele revela que Jesus falou: mas está vindo o Consolador que vai revelar toda a verdade, vai guiar vocês em toda a verdade. Foram homens miseráveis, pecadores, que tiveram um encontro com Jesus, e depois desse encontro, a promessa se cumpriu na vida deles, e eles que escreveram tudo isso aqui. Amém? Isso aqui não revela que foi Jesus em pessoa que escreveu. Foi o Espírito Santo, depois que desceu, que inspirou eles a não omitir nada. Mas só que eles só falam de uma pessoa, Jesus. Entendeu? Inspirado pela terceira pessoa da Trindade que desceu neles. E que ele falou: ó, ele me glorificará. Eles deixaram isso bem claro pela inspiração desse que ia glorificar Jesus. Amém? E a gente vai entendendo melhor a Bíblia, porque quem escreveu foram homens que estavam sem Deus, e como nós, que pensavam que tinha, mas não tinha. Nem Marcos nem era judeu. Então tu vê o poder do Senhor nessas almas. Mente nenhuma de homem nenhum, nós estamos vendo aí, e aqui também tem. Não escreveria isso aqui, pô. Não ia pegar uma mentira e colocar na frente e revelar essa mentira desse jeito, que não tem mentira aqui. Amém? Então Jesus é a verdade máxima para nossas vidas. Jesus é a solução. E ele revela tudo isso, e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E a fé entra pelo ouvir, então vem através de um conhecimento. E acabamos de ler que o Espírito Santo usou Marcos, Lucas, Mateus, que tem nos 3, para escrever o que Jesus falou. E Jesus falou isso aqui: aquele que me negar diante dos homens. Como é que esses homens iam escrever isso e viveram isso, que morreram? Amém? Então, aí a gente, através deles, só falam de Deus por causa da Bíblia.
Só dá para falar de Jesus por causa da Bíblia. Só por causa da Bíblia. Só porque está escrito isso tudo aqui. Amém? Então, eles nos deram a oportunidade, claro, tudo inspiração do alto, para nós podermos conhecer Jesus. Amém? Os gnósticos, o Deus deles, eles exaltavam como algo divino, e era o que todo homem precisava, do saber, do conhecimento. Para eles, o conhecimento era algo divino, saber. E eles se apoiavam aí, e falavam que eles tinham um conhecimento além, que vinha de Deus. Por isso que nós lemos muitas vezes na Epístola de João o amor. Porque João vai combater esses mentirosos, que o verdadeiro conhecimento se encontra na pessoa de Jesus. E esse conhecimento é revelado com o amor do Pai. Por isso que está escrito, Deus é amor. Aí João, no capítulo 17, que às vezes se não fosse a fé salvadora entrar dentro de nós, não temos a menor chance. E a fé vem pelo ouvir essa palavra. E a fé vem quando eu passo a conhecer a Jesus. Não existe fé sem Jesus. Porque não existe evangelho sem Jesus. Não existe verdade se Jesus não for o centro. Amém? No versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa aqui. Amém? Porque conhecer Jesus é conhecer Deus. Porque Jesus falou, eu e o Pai somos um. Amém? E nós ficamos muito felizes quando conhecemos. Agora eu conheço um meio de ir para ganhar mais dinheiro. Agora eu conheço um remédio que vai curar o meu braço. E falaram que é beber, esfregar, acabou. Onde eu vou? Agora eu conheço Jesus. Ele cura a alma. Amém? Quando eu vou em busca desse conhecimento, amor. Porque o conhecimento de Jesus, ele passa a ser manifestado, porque não é só intelectual. A Bíblia diz que vem a eternidade, a vida eterna para dentro de nós. Amém? Em Efésios capítulo 4, no 10 diz assim, aquele que desceu, quem desceu? Então vê que o apóstolo Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo para falar de quem? De quem? E se o Espírito Santo estiver aqui, eu vou falar de quem? Acabou. Se o Espírito Santo estiver aí, vai falar de quem o dia todo? Porque nós sabemos que esse homem aqui perseguia os irmãos, matava, prendia, bania, mas agora ele só tem um assunto. Amém? Glória a Deus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. E como é que um homem ia escrever isso aqui? Não dá.
Só quem mora lá e conhece lá que vai escrever isso aqui. Amém? Porque eu nunca pensei, eu não imaginava que todos os para a gente tem quanto céu, irmão? Mas o Espírito Santo revela que tem quanto? Então está colocando a pequenez do céu, que tem muitos, mas ele está acima de todos. Então onde eu vou com isso? Para onde ele me transporta? Para a eternidade. E se ele está falando que está lá, eu com os olhos espirituais posso enxergar isso. Não do jeito que ele é, porque assim como ele é, nós o veremos naquele grande dia, acima de todos os céus. Isso não é mentira não, amém? Glória a Deus. Subiu acima de todos os céus para quê? Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, quem? Então, quando está falando, porque a gente só quer pensar que só fala de Jesus, que não diz assim, o Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, mas não, ele está em todos os versículos, amém? Todos os versículos, e esses versículos vêm para dentro da onde? Da alma. Então, quando a alma se manifesta ele, amém? Glória, e ele mesmo deu ele que deu, uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, só que quem está escrevendo aqui agora é Paulo, o outro foi Marco, mas falam a mesma coisa, se você tem o Espírito, eu também, nós temos que falar a mesma coisa, não pode ser diferente, porque ninguém foi um contra o outro, porque só um Espírito inspirou eles, amém? E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com que propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, pecadores não, amém? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Com que propósito? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso aqui não é absurdo. Isso aqui não é absurdo. Da estatura completa de Cristo. Então, se eu conhecer Jesus, a Bíblia está falando, todo o trabalho do Espírito Santo, a obra de Deus, todo o plano dele, era para que todos, o corpo dele, chegue na mesma unidade da fé, a mesma coisa, todos se parecendo com Jesus. Amém? A minha missão é essa. E em alguns vai acontecer isso. Porque o propósito, o plano dele não pode ser frustrado. Amém? Então, nós não podemos estar aqui só para eu ver a cara de alguns. Eu quero ver Cristo aparecer cada vez mais. E tem que ser o teu desejo. Tem que ser o nosso desejo. A Bíblia diz que eu posso chegar à perfeição de Jesus. E a Bíblia diz que isso é possível quando eu passo a conhecer Ele. Foi por isso que o apóstolo João falou, nós vimos a sua glória, nós vimos a vida eterna andando aqui. Nós vimos a vida eterna andando e tocamos nela. Amém? A vida eterna foi manifestada, João falou. E nós vimos a sua glória. Aí volta para João, ele era cheio da graça e de verdade. Toda a glória do Pai foi nele manifestada. Toda a verdade de cima foi manifestada nele. Quando ele falava, só saía verdade, uma verdade pura. E quando ele agia, as atitudes dele eram motivadas pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo poder. João fala.
E a Bíblia diz que o propósito é eu parecer mais com Jesus. Amém? A varão perfeita à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, ao invés de se deixar levar, antes seguindo a verdade. Então, amém, irmão? Quem é a verdade? Seguindo a verdade, eu tenho que lembrar de quem? Jesus. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Cresçamos em tudo. Tudo o quê? Porque a Bíblia está falando aqui, cresçamos em tudo. Então, o conhecimento de Jesus, a vida eterna que ele revelou, é o tudo. Ele demonstrou paciência, ele demonstrou longanimidade, ele demonstrou benignidade, ele demonstrou mansidão, ele demonstrou misericórdia, ele demonstrou uma palavra pura, verdade pura, ele demonstrou um amor que excede todo entendimento. Ele foi para a cruz. Se alguém te pedir agora para você ajudar alguém que tu nem conhece, é preciso tu deixar cortar a tua mão. Quem tu nem conhece, mas tu vai ajudar, de uma certa forma tu vai ajudar. Tu deixa cortar a tua mão. Jesus não perdeu a mão. O homem Jesus decidiu voluntariamente sofrer o que sofreu para nos salvar. Foi o homem, foi o Jesus homem, que sofreu mesmo, aquilo doeu. Não foi, aquilo doeu, os pregos doeu, a chicotada doeu, a bofetada na cara doeu, o puxão na barba doeu. O sangue foi derramando na cruz, pendurado daquele jeito, que não tinha como se sustentar, sabe que o prego sustentava ele, nos pés e nas mãos. Se ele fizesse assim, era dor no pé, na mão, no prego. Foi por nós. Amém? E eu tenho que conhecer quem? Jesus. E nele estava sendo revelado o amor do Pai por nós. Amém? É conhecer Jesus. Quando eu vejo o que ele viveu e o que ele passou por mim se revela, não é possível não me julgar como um miserável como ele descreve. Egoísta. Ele não veio para ser servido, e a Bíblia diz, ele viveu isso. Eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Só que quem falou isso? Resgate, pagamento. Pagou a dívida de muitos. Amém? Jesus. Então eu tenho que ir numa reunião, nas minhas reuniões, onde eu estou, eu tenho que conhecer mais quem? E quando eu estou com alguém, eu tenho que levar aquela pessoa a conhecer quem? Mas eu não posso transmitir a vida de alguém, revelar alguém, se eu não conhecer. Mas se eu conhecer, eu revelo. Amém? E ele falou, um ladrão, então tem um ladrão. Ele disse, e João escreve que ele disse isso. Amém? Lembre-se, é a inspiração do Espírito Santo. Foi João que escreveu, inspirado, falando o que Jesus falou. Jesus disse assim um dia para nós, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim
para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que vida eterna! Que vida eterna! Amém? Em nome do Senhor Jesus. Isso tudo, claro, depois que os olhos do nosso entendimento passa a ser iluminado. Tendo os olhos do entendimento iluminados, cegueira saiu. Eu sei quem é Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da mente, pelo conhecimento de Jesus. Não é o externo, ele veio revelar o interior. Por isso que os nossos irmãos nem se preocupam mais com o exterior. Eles falam, não vejo a hora de sair desse tabernáculo. Amém? Eles entenderam Jesus, entenderam a palavra. Em 1 João, capítulo 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Amém? Agora prestou atenção aqui, o versículo 1. O que era desde o princípio, João vai lá na eternidade. Amém? O Espírito Santo leva João para a eternidade. O que vimos, João já está revelando quando Jesus estava aqui com eles. Amém? João nos leva para a eternidade, revela o momento em que ele estava andando com Jesus. O que temos contemplado agora, depois da ressurreição. Amém? O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Por quê? Porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela. Amém, irmão? Isso aqui é o corpo de Jesus falando. João faz parte do corpo de Cristo. Eu também. Eu também. Pela fé eu experimento isso aqui que João está falando. Amém? E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Amém? O que eu anuncio? O que o Espírito Santo me leva a anunciar? A vida eterna. O que é bom para a edificação nossa espiritualmente? A vida eterna. E o que a pessoa que está lá fora precisa da vida eterna. Nós anunciamos, não a vida temporal, passageira, que já vai acabar, mas nós anunciamos a vida eterna. A vida eterna. Mais nada, porque quem tem um encontro com a palavra da vida, esse conhecer Jesus é experimental, não é só intelectual, porque o conhecimento de Jesus produz santidade, vai sendo gerado mais amor, não fica na mesmice. Amém? E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Agora, olha o que o propósito do Espírito Santo revelando. Aí isso está dentro do verdadeiro cristão. Isso aqui está dentro do verdadeiro cristão. Amém? Para que também tenhas comunhão conosco. Então o propósito é para a gente se unir, para ter comunhão comigo. João está falando para vocês ter comunhão conosco. Amém? Intimidade como irmãos, um só corpo. Olha o propósito. E ele fala, olha, tem uma bênção aí, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Amém? Olha,
Então, o conhecimento de Jesus, tu revela Jesus, olha o que acontece. A nossa comunhão, cadê Deus? Cadê Jesus? Mas ele fala, eu experimento, anuncio, eu experimento isso, depois de ter o conhecimento de Jesus. Imagine num local, aqui estamos dando chance para conhecer Jesus. Imagine o local que Jesus é esquecido. Como pode ter a vida eterna? Olha quantas pessoas no engano nós estamos dando chance, graças ao Senhor Jesus, de conhecer Jesus. Porque sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. Em Efésios 3, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ajudados, com poder pelo seu Espírito no homem interior, obra do Espírito, amém, irmão? E o conhecimento de Jesus, experimentando, isso acontece no homem interior. O Espírito quer nos ajudar. Onde? No homem interior. O Espírito Santo não trabalha para melhorar o meu cabelo. Não liga. O Espírito Santo não trabalha para melhorar o meu nariz. Não liga. O Espírito Santo trabalha para me transformar à imagem do Senhor Jesus, me fortalecer no meu homem interior, amém? Tem um homem interior, tem um homem exterior. O homem carnal, o mundo, preserva o exterior, mas o Espírito Santo, o interior, amém? Porque se o interior estiver bem, tu não dá essa preocupação ao homem exterior, tu não consegue, porque a presença de Cristo, ele suportou o que suportou, porque o homem interior dele, todo revestido do Espírito Santo, amém? Espírito no homem interior, para quê? Propósito, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É que é uma loucura, amém? Para muitos são loucura, o verdadeiro cristão, poder de Deus, amém? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, quando eu conheço o amor de Cristo, que excede todo entendimento, está fora da razão humana. Tu vai crescendo na graça e a natureza de Cristo vai sendo cada vez mais manifestada em nós, porque o amor é o fundamento para as outras virtudes crescerem, e você vai tomando atitude, lembra, que excede, significa isso, a vida eterna chegou, porque o amor de Cristo está em nossos corações, e esse amor excede todo entendimento humano. Então tu começa a agir. Presta bem atenção, a atitude de Jesus, há 2000 anos atrás, escandalizava. As palavras de Jesus escandalizou. As atitudes que a igreja é a plenitude dele, é o poder dele na terra. E ele nos resgatou para que a sua graça
fosse revelada através da igreja, as virtudes dele. Então, quando a Bíblia diz que esse amor excede todo o entendimento, você vai fazer escolhas, você decide por situações, você age de uma maneira que o entendimento humano não entende. Você fala palavras que o mundo não entende. Você escolhe coisas que o mundo não entende. Você age, revela sentimentos que o mundo não entende. Porque excede todo o entendimento humano. Está fora dessa atmosfera terrena, mundana. E quando eu conheço Jesus, eu conheço esse amor, isso é revelado em minha vida. Como? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, segundo o Espírito Santo, segundo Deus, excede todo o entendimento. Amém? Amém ou não amém? E aí a Bíblia diz assim, o amor de Cristo, ele está aqui, ele nos constrange, ele é a causa, é o impulso, é a força para levar essa vida aqui na terra. O amor dele não para. Dentro de nós, conhecendo Jesus, esse amor lá na cruz, olhando, ainda orou pela gente. Para a gente tomar posse, esse amor é derramado, olha o agente que derrama esse amor no meu coração, o Espírito Santo. Derrama e ajuda no homem interior contra toda a fortaleza. Por isso que a Bíblia diz que, com a maior naturalidade, fomos sarados. Amém? E Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Já fez o quê? Nos abençoou, deu essa vida eterna, deu o amor que excede todo o entendimento. Já fez isso, amém? Nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Ó, as atitudes que o cristão verdadeiro começa a tomar e crescer, porque vai ser notório, revelando o que não tinha e sendo notório, revelando o que está crescendo. Amém? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Amém? Fui adotado, tenho Deus, fui adotado. Não tem como, só se for por Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque aí, eu oro, a Bíblia diz, tem que orar em nome de Jesus. A Bíblia, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Só em Cristo que as coisas acontecem. Amém? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para quê? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez, não éramos, não é mesmo? Quando o cristão está vivendo essa nova vida, ele sabe que não foi mérito nenhum dele, ele que fez isso, amém? Isso começa a ser manifestado e tu tem convicção, como o apóstolo teve aqui ali, escrevendo, não a nós, isso é lá do Antigo Testamento, não a nós, Senhor, não a nós, esse Golias caiu, não foi eu, foi o Senhor, esse mar aberto não foi a gente, foi o Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, autoridade, damos glória, ele que faz, amém? Lembra o primeiro texto que nós lemos? Aquele que não renunciar a si mesmo, não negar a si mesmo, não tem como,
conhecer Jesus e experimentar essas verdades na alma, o que aconteceu? Se anulou. Se anulou. Negou. Negar a si mesmo é eu não mais. Minha vontade não mais. Aí esse conhecimento, o que acontece com esse conhecimento passa a ser revelado em nossas vidas. Quando eu sumo, aquele que não nega, Jesus que falou, então eu conheço Jesus, e Jesus quando fala, é isso mesmo, ele não muda, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então ele falou que quem não negar a si mesmo não tem como experimentar isso, não tem como revelar esse amor que excede todo o entendimento, não tem como revelar essa vida, porque quem negou a si mesmo nasce de novo, quem nasce de novo entra e vê o reino de Deus. A Bíblia toda, Jesus vai trabalhando os processos da revelação e vai falando, tudo é possível ao que crê. É possível que crê o quê? Curar o câncer. É possível que crê o quê? Abrir uma porta de emprego. Não, é possível. Tudo é possível ao que crê. Um miserável transforma num santo e transforma a imagem de minha semelhança. Eu faço com que ele viva a minha vida eterna. Essa é a verdade, o crer. Se credes, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, João viu. Tocamos na palavra da vida. Vimos a sua glória. A glória foi manifestada. Então, se credes, verás a glória na minha vida. Se credes, vai ver a glória de Jesus para desfrutar dela. Essa é a verdade da Bíblia. Porque a vida eterna é essa. Que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o qual o enviaste. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Rios vai fluir dessa vida eterna aqui dentro. E com isso, se essas promessas sendo manifestadas na minha vida, vai ser revelado que eu verdadeiramente creio. A minha fé não é uma fé fingida, é verdadeira. Amém, irmão? Porque ele me levantou com uma missão, te salva para uma missão, revelar a glória dele. A glória é a vida eterna. E isso passa a acontecer depois que eu conheço ele. Amém? Quem quer isso? E vimos. Aí, como é que as pessoas podem enxergar Jesus hoje? O apóstolo Paulo falou, em todos os lugares, por nós, em todos os lugares, está sendo exalado o cheiro do conhecimento de Jesus. Viu? O cheiro do seu conhecimento. Porque ele conheceu Jesus e experimenta essa união mística. Estar em Cristo significa revelar a glória dele para a humanidade. A nova vida. Amém? E isso vai revelar o quê? Eu sumi. E em vários momentos da minha vida, eu não quero mais preservar a minha vida temporal passageira. Porque eu perdi ela, por amor de Jesus. E a Bíblia diz que quem perder a sua própria vida, que Jesus fala, aquele que não negar a si mesmo e não carregar cada um a sua própria cruz, a Bíblia diz que eu não sou para carregar a tua. Eu tenho uma. E você tem a tua. Eu não fui levantado para recarregar a cruz de todo mundo. Jesus carregou por nós e disse, agora vocês, cada um tem a sua. Amém? Aquele que não negar a si mesmo, não carregar cada um a sua própria cruz, não pode ser meu discípulo. Amém? Aí ele fala, o que seria isso, Senhor? Aí o Espírito Santo usou os nossos irmãos para escrever. Jesus falou assim depois,
Porque aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, de minhas palavras, achá-la. Então, quando eu não revelo Jesus com a minha vida, com a vida dele e com as palavras dele, eu estou revelando para ele: não quero a cruz, prefiro preservar a minha vida. Mas a Bíblia diz que eu perco, estou condenado. Então hoje eu conheço Jesus, e Jesus está se manifestando para se revelar a muitos. Mas vamos escolher, porque ele não deixa meu critério, ele fala quem eu sou, ele fala quem ele é, ele fala quem eu passo a ser com ele, ele me fala como eu passo a viver, e me diz para onde eu vou se permanecer nele. Está tudo escrito. Jesus falou: ó, estou me revelando, você é isso. E olha as minhas palavras, eu sou isso. O Criador e sustentador de todas as coisas. Você é um pecador corrupto, leva uma vida inútil. Vocês vivem se odiando, são odiosos e odiando uns aos outros. Tu não é justo, tu é profano, não tem uma verdade na tua boca. Tu só pensa nas coisas terrenas. Você só pensa em satisfazer os teus desejos. Tu é corrupto. Tu tem a mente suja. Mas ele diz na palavra: mas eu sou puro. Eu sou limpo. Eu sou o Criador e sustentador de todas as coisas. Tu não tinha a menor chance de se chegar a mim, Deus falando. Tu não tinha. Tu não tinha a menor chance de se salvar. Tu não tinha a menor chance de trazer paz para o teu homem interior. Tu não tinha a menor chance de viver a vida eterna, mas eu, pela misericórdia, desci. Amém. Desci para pagar o preço por você. Desci para salvar a tua alma, te livrar do império das trevas, te resgatar do império das trevas, te tirar do domínio do pecado, da influência de Satanás, do curso desse mundo, da tua vontade que maltrata a tua alma. Esse é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Quando eu estou falando de Jesus para alguém, eu estou apresentando o Cordeiro de Deus que tira o sofrimento daquela alma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvar. Salvar. E um salvo usufrui, experimenta essa salvação. E passa a revelar Jesus. E vai ser revelado que eu conheço esse amor, que excede todo entendimento humano. Esse amor coloca Jesus em primeiro lugar em tudo. Então ele excede todo entendimento por isso, porque Jesus é Senhor e ele vive isso. Esse amor me leva a isso. E não tem como conhecer amor e obediência andam juntos. Porque aquele que me obedece, esse é o que me ama. Então, para me obedecer, eu conheci ele primeiro e vi que vale a pena me render a ele. Não obedecer mais a mim, a homem nenhum, mas a ele. O que ele diz? Olha, os que me obedecem, esses são o que me amam. E o que me ama será amado do meu Pai, proteção do Eterno. Ainda tem essas promessas maravilhosas. E com isso eu descubro se eu conheço Jesus. Porque quem conhece Jesus experimenta, vivencia a vida eterna. Porque quem tem o Filho tem a vida. Amém, irmão? Que seja essa uma realidade em nossas vidas. Quem quer uma pergunta para nós e para outros? Quem quer saber sobre a condenação? Quer saber? Está condenado agora, hoje, ou naquele grande dia?
naquele dia não vamos ter mais chance. Então a igreja de Laodiceia teve uma grande chance. Ele fez assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Estava do lado de fora. Quem? Jesus. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Comunhão. E quando abre para ele entrar, não tem como. Ele sai limpando toda a sujeira. Ele sai. O crescimento é esse. Comunhão comigo e eu com ele. Então ele entra, aí vem o Espírito Santo, a presença de Deus, a espada do Espírito, e ele entra onde? Na casa. Como é que é o crescimento espiritual? Ele entra e começa a revelar onde está sujo, que eu não conseguia enxergar. Ele entra e vai tirando tudo, iluminando toda a casa. Seja essa a realidade em nossas vidas. Conhecer Jesus, só a história dele não vai salvar ninguém. O conhecimento de Jesus não é como o mundo, não resolve. Não, o conhecimento de Jesus gera a santidade de Deus em nós. Vamos colocar de pé.